Tá bom. No domínio da aplicação, tá? Como é que isso funciona no domínio da aplicação? Callback help. Pelo menos era assim que funcionava antes, né? Quando a gente não tinha as palavrinhas chaves lá, async, await. Você tinha lá um alinhamento, né, de callbacks, né? Muitas vezes você tinha sei lá, dezenas de callbacks. Eu, inclusive, eu tenho um código que eu mantenho até hoje, que ele usa callback, porque ele roda numa versão, uma engine de JavaScript relativamente antiga, que não tem async await, né? Bem antiga, né? Para falar a verdade, né? E por N motivos precisa rodar nessa versão, e quem sabe até algum dia fazer algum talk sobre isso, mas... E aí eu preciso usar esses callbacks. Eu preciso... a aplicação, ela é inteirinha, pelo menos essa biblioteca, ela é inteirinha escrita usando callbacks. Então, cara, é hell, tá? Bom, uma coisa importante aqui. Continuation passing style. Grava isso, tá? Então, o que a gente tem agora, né? Então, a gente tem ali o async await, tá? Então, que na essência, a coisa funciona. Então, para quem já estudou ou está estudando programação funcional, eu sei que o Leandro está ali no chat e ele está estudando bastante Haskell. No final das contas, isso daí é uma computational expression, tá? Que é aquela palavrinha com M que é inefável. Ninguém fala aquela palavra, né? E, no final das contas, o que o async await faz é fazer um bind, né, de uma série de statements, né, ou seja, de unidades sintáticas, e vai plugando essa lógica e ela vai executando uma após a outra. Por isso que eu falei aqui daquela questão do continuation passing style, né, porque é essa a ideia de você ir plugando a execução de uma função na saída de outra. Então, como por exemplo, a gente faz lá num terminal, né, de Unix, ou de Linux, né, que você usa um pipe lá no shell, é tipo isso, tá? Então, você vai executando e essa função que executou passa o contexto dela para a próxima e elas vão assim por diante executando, tá? E isso aqui, no final das contas, é isso, tá? Essa foi uma das ideias, né? Eu também coloquei aqui o fundamento lá que o pessoal do F#, né, que trouxe essa ideia do Asynchronous Workflow. A ideia por trás, né, do Asynchronous Workflow, que é essa questão do Computational Expression, né, ou Continuation Passing Style, o que eles fizeram foi implementar isso para a gente. No final das contas, isso acaba sendo o syntax sugar do compilador, né, que ele lê esse await aqui, né, o async, e ele gera código para a gente, tá? E isso, eu estou dando exemplo aqui em C#, a implementação de TypeScript ela é bem inspirada na implementação de C#, tá? Guardadas ali as diferenças, né, de compilador e tudo mais, o estilo da implementação é basicamente o mesmo. Bom, então, descendo um pouquinho mais, é isso que acontece. Então, quando eu falei que você usar a palavra reservada, né, lá o async e o await, ele é uma espécie de syntax sugar para o compilador gerar código para você, eu estou sendo literal, porque no final das contas, quando você criou aqui uma função, você disse que ela é assíncrona, né, você usou aqui async, e depois você botou um await aqui para executar, o que o compilador vai fazer é gerar uma classe, tá? Esse método, ele vai gerar uma classe, o compilador vai gerar uma classe e vai implementar um método com uma máquina de estado desse método, que vai ter quantos estados? Ele vai ter o número de awaits do seu método mais um, tá? Então, nesse caso, tem um await, dois awaits, a máquina de estado tem 2 mais 1, tem 3 estados, tá? E aqui tem um desenho disso, tá? Um desenho fantástico também. Tá aqui, né, a explicação. No final das contas, o que vai acontecer é isso. Quando ele vai executar a primeira vez,
ele executou aquela tarefa, ele vai pegar um retorno. Essa tarefa pode ou não ter sido completada, né? E aí, caso ela não tenha sido completada, o que vai acontecer é que a aplicação ela vai continuar a operação, a execução de alguma outra coisa, né? E aí, daqui a pouco, ela checa ela de novo. E aí, terminou? Não terminou ainda. Ela continua a execução, ela devolve o controle, né, para a thread principal e ela continua executando alguma coisa, daqui a pouco ela volta ali. Terminou? Terminei. Beleza, então ela retorna o controle, ele passa para o próximo passo da máquina de estado. Então, tá bem exemplificado aqui, tá? Vamos ver aqui, tem uma pergunta aqui. Exatamente, Leandro, exatamente. No final das contas, se você olhar o código gerado, tá? E tem uma ferramentinha muito legal, quer ver? Eu vou pegar o nome dela aqui, que você consegue ver na web mesmo, você pode pegar um código C# e colocar lá e ver, ele gera o código intermediário, né? Ele pode gerar o código intermediário ou o código que é gerado a partir daquele código, né? Você consegue ver isso, chama SharpLab. Eu vou colar aqui, ó. Eu vou colar aqui no chat, tá? SharpLab. Se você botar um código lá, com async await, ele vai gerar uma máquina de estado. Você consegue ver ali o código que ele gera, tá? Exatamente essa máquina de estado aqui, ele vai implementar em código. Vai ter um método lá chamado MoveNext. E esse método MoveNext, quem trabalha com C# aí costuma usar task, às vezes dá um task run lá e não... A gente vai ver alguns erros comuns, tá? Mas você dá às vezes um task run lá e não trata ele, daí dá um erro. Aí, de repente, você olha lá no Stack Trace e vê lá um MoveNext. Você fala assim, cara, eu nunca implementei esse método MoveNext, por que está dando erro nele, né? E exatamente esse método MoveNext é o método que roda essa máquina de estado que o compilador gera a partir desse código aqui, tá certo? Então, é isso. Então, bom, aqui aquela questão do, só para ficar bem claro, né? Então, a questão do continuation. Então, a gente estava falando lá dos callbacks, né? O callback, como é que funciona? Você executa a função, passa um callback. Quando aquela função termina, ela chama aquele callback. Quando ela termina, chama o próximo. Quando ela termina, chama o próximo. E assim vai indo, né? Então, você faz esse continuation passing, tá? De uma forma bem geral, tá? Tô sendo bem genérico, estou generalizando bastante a explicação, mas de uma forma bem... É isso que acontece, tá? De modo bem geral. Então, basicamente, é isso que o compilador faz, ele faz esse syntax sugar, né, para a gente, né, você bota lá ele oferece esse syntax sugar para a gente, né, que você bota lá um async await, ele fala, pô, o método está anotado como async, legal, ele vai precisar de uma máquina de estado. Tem await nele? Tem await. Beleza, eu vou plugar ele, então, ali eu vou criar um case para ele na máquina de estado, e tem o último lá, né, que é a saída, o fim da máquina de estado. Então, ele sabe, quando terminou aquele, ele move para o próximo estado, move para o próximo, até terminar a execução.